Bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. Destacando os brasileiros na Libertadores. Hoje tem Santos, tem Corinthians em campo. Verdão sofreu, mas se classificou na Copa do Brasil. Douglas Costa preocupa departamento médico da seleção brasileira. Então, seja bem-vindo, você que é apaixonado por esportes. Está no ar mais uma edição do Bom Dia Esportes. Hoje, quinta-feira, 24 de maio de 2018. Vamos com muita informação para você. Ontem foi um dia agitado pelos lados do Corinthians. A despedida do Carille, né, que deu uma entrevista coletiva, ficou emocionado, enfim. O Carille agitou, né, o dia corintiano ontem e depois da coletiva do Carille teve também coletiva do André Sanches e do Osmar Loss, que é o novo técnico do Corinthians, inclusive hoje vai fazer a sua estreia na partida em que o Corinthians vai realizar diante do Milionários na sua arena, né, em Itaquera, e o Corinthians precisa de um empate. Se vencer, melhor ainda, mas se empatar já será o primeiro do grupo. Então vamos começar aqui os destaques corintianos. O Carille, na coletiva dele, foi questionado se ele pode tirar algum jogador do Corinthians, já que ele terá direito a 7 estrangeiros quando estiver trabalhando no Al-Wehda da Arábia. Então a pergunta foi essa: Carille, você pode levar algum jogador do Corinthians? Isso pode acontecer? Pode, né? Não vou tomar nenhuma decisão em relação a atletas, porque primeiro eu preciso saber quem eles têm contratados lá, né? Algo que eu começo a fazer a partir de hoje. Devo viajar no final de semana agora para encontrar com o príncipe lá na Suíça para assistir os amistosos da seleção da Arábia Saudita. E aí a gente começa a definição. Pode acontecer sim. Bom, aí o Carille falou isso e um pouco mais tarde, quando o Andrés estava apresentando o Osmar Loss, ele foi questionado, né? O que ele achava dessa possibilidade do Carille tirar algum jogador do Corinthians e se isso realmente poderia acontecer. A Arábia agora, vocês já perceberam, é a nova China entre uns anos atrás. Eles vão vir e vão levar quem eles quiserem. É um petromonte de dinheiro. E o jogador quiser ir, o Corinthians for uma coisa para o Corinthians, não tem problema nenhum. Isso vai acontecer com o Corinthians e com outros clubes novamente. A Arábia deu uma adormecida nas últimas décadas aí, e agora teve uma recomposição lá do governo aos clubes da Arábia, estão pagando todas as dívidas perante a FIFA, estão pagando tudo, e vão vir forte no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, onde estão os melhores jogadores. E nós temos que ceder isso. Para já deixar bem claro aqui, o Valmir, preparador físico, o Cuca, auxiliar técnico, e o Mauro, os três vão junto com o Carille. Aí o Andrés dizendo, se os dólares vierem, não tem como segurar ninguém, nem no Corinthians e nem em outra equipe do futebol brasileiro. E o Osmar Loss falou sobre a sua chegada e se o Corinthians, a partir de agora, vai ter a cara dele. O Corinthians tem que ter a cara do Corinthians, né? Não é a do Osmar, não é a do Fábio. É claro que sim, muitas vezes se coloca como se fosse sendo a essência do treinador. Eu acredito que o futebol do Corinthians tem que ser aquilo que vem sendo. Um futebol equilibrado, com solidez defensiva, com qualidade quando chega no terço ofensivo do campo. Então é isso que a gente vai tentar aplicar aqui. Um time equilibrado defensivamente, um time sólido, um time que vai ter a ideia que sofra poucas situações de gol e que seja eficiente quando chega na frente. Ou seja, o Osmar inteligentemente vai manter aquilo que o Carille vinha fazendo. É claro que uma ou outra pitadinha, né, uma característica aqui, outra ali dele, vai ter, mas num primeiro momento ele não mexe. E o Corinthians, para hoje, terá Walter no gol, já que o Cássio está na seleção brasileira, Mantuan, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero. Esse é o time corintiano para enfrentar logo mais o Milionários da Colômbia na sua arena, na arena de Itaquera.
Outro clube que entra em campo hoje, representando o futebol brasileiro, é o Santos. O Peixe recebe o Real Garcilasso na Vila Belmiro, tem que ganhar para ser o primeiro do grupo e poder decidir em casa, né, na próxima fase. O Santos que está tentando a contratação do costarriquenho Bryan Ruiz, ele seria o camisa 10, aquele cara para armar o time do Santos, né, uma posição em que o Santos está carente. O Bryan Ruiz está saindo do Sporting de Portugal e por isso pode ser aí a opção que o Peixe tanto deseja. O Santos que tem bons atacantes, mas não tem aquele cara de ligação. Desde que o Lucas Lima saiu, ficou difícil a vida do Peixe no que diz respeito à armação de jogadas. Vanderlei no gol, Daniel Guedes ou Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Renato, Jean Mota e Vitor Bueno, Gabigol, Eduardo Sacha e Rodrigo é o provável time do Santos para o jogo de hoje contra a equipe do Real Garcilasso. Quanto ao Rodrigo, fala-se muito que o Barcelona quer o jogador. O presidente do Santos disse, olha, eles têm que primeiro, né, pagar aquilo que eles devem pra gente, né, em relação ao Neymar. Aí depois a gente conversa sobre o Rodrigo. E o Barcelona estaria disposto aí a gastar algo em torno de 30 milhões de euros, né? Mais de 120 milhões de reais para levar o jogador, sabendo que ele só se apresentaria em 2020, por causa daquela história dos 18 anos, enfim, a mesma situação que aconteceu com o Vinícius Júnior, que foi contratado pelo Real Madrid no ano passado, mas só vai se apresentar neste ano ou provavelmente no ano que vem. E ontem o Flamengo jogou na Argentina, enfrentou o time do River Plate. Não é fácil encarar o River no Monumental de Núñez. 0-0. Se o Flamengo tivesse vencido, ele ficaria com a primeira colocação, não conseguiu. Segundo o colombiano Cuellar, o Flamengo poderia ter caprichado um pouquinho mais nos contra-ataques. Eu acho que a gente poderia ter caprichado, por exemplo, nos contra-ataques que o rival deu para nós. Um campo difícil, um rival complicado também, com certeza, e obviamente com a torcida a favor eles tinha muitas ganas. O Flamengo saiu a fazer um jogo inteligente, procurando o resultado. Infelizmente não conseguimos, mas eu acho que quem quer ganhar ou quer conquistar alguma coisa na Libertadores, tanto de local como de visita, tem que sair a procurar o jogo. Muito bem, então o Flamengo ficou em segundo, foi o único brasileiro a ficar em segundo. Quer dizer, eu estou contando que hoje Santos e Corinthians vão, né, se classificar, vão ratificar as condições, né, de liderança, vão conquistar vitórias em casa e serão os primeiros colocados. E aí o Flamengo dos brasileiros seria o único segundo colocado, mas passou. Na próxima fase o Flamengo pode pegar um time brasileiro, como também nós deveremos ter alguns confrontos entre Brasil e Argentina, porque alguns clubes argentinos ficaram em segundo lugar. O Boca, por exemplo, olha só, hein? Não vai ser fácil não pegar um Boca numa fase de oitavas e final. Já o Grêmio fez a lição de casa, jogo duro, difícil, 1-0, gol do Luan de fora da área, né, diante do Defensor Sporting do Uruguai. Essa vitória foi importante porque, como o Cerro Porteño também ganhou em casa do Monagas, se o Grêmio tivesse, por exemplo, empatado na partida de ontem, ele já cairia para a segunda colocação. Então, né, a situação do Grêmio ficou boa a partir do gol marcado pelo Luan, né? E por isso o Grêmio é o primeiro do grupo. Falamos de Libertadores, vamos agora virar a página. Ontem teve Copa do Brasil, um jogo isolado na Arena Palmeiras e muita gente, e eu me incluo, né,
nesse lote aí. Muita gente imaginou, o Palmeiras vai atropelar o América, tá jogando em casa, Verdão praticamente completo e tal, e não foi isso que aconteceu não. O Palmeiras jogou mal, principalmente no primeiro tempo, tomou um gol, né, do Serginho, mas aí no segundo o William, sempre ele, acabou empatando. Uma situação ficou meio constrangedora, é que a CBF recomendou que o Dudu não jogasse ontem, porque ele vai estar na lista provisória de 35 inscritos na Copa do Mundo. O pessoal do Verdão não gostou muito disso, não pôde contar com o jogador. O Roger espera que para sábado, melhor, quando o Palmeiras recebe o Sport na Arena, a CBF libere o jogador. Enfim, né? Não ficou legal a situação sem o Dudu. De qualquer maneira, o Palmeiras se classificou e o Roger reconheceu que a partida de ontem foi a pior, né, dos últimos tempos do Verdão. Nós temos 31 jogos, talvez tenha sido, né, o jogo de menor nível técnico até então, né? O que valia hoje muito era a classificação, infelizmente não aconteceu. Mas nós enfrentamos um adversário muito disposto a complicar, né, e tentar tirar a vantagem que a gente construiu fora de casa. Quando a gente tem muitas individualidades abaixo, né, infeliz num dia, né, que pode acontecer, a gente produziu um jogo coletivo, né, de baixo nível. Não foi um jogo dos melhores do Verdão, a torcida vaiou o Lucas Lima, vaiou o Daverson, enfim, né? Vaia faz parte, né? Mas o Palmeiras tem que melhorar. Também não é todo dia que se joga bem, ontem valeu pelo resultado, né? Às vezes o time joga muito bem e também não ganha, a bola bate na trave, o goleiro defende. Digamos que ontem o Palmeiras jogou pro gasto, né? Mas evidentemente o Roger vai dar um puxãozinho de orelhas, né, para o jogo de sábado contra o Sport, jogo que pode até colocar o Palmeiras, dependendo de outros resultados da rodada, na liderança do Brasileirão, né? E o que seria muito legal aí, um primeiro semestre, se a gente for analisar friamente, né, o Palmeiras nesse primeiro semestre, exceção feita a perda do Campeonato Paulista para o Corinthians, é um bom primeiro semestre, né? O Palmeiras terminou com a melhor campanha da Libertadores na primeira fase, está classificado na Copa do Brasil, né? E pode estar ali no bloco dos 4 primeiros do Brasileirão e pode até virar líder do Campeonato Brasileiro. Então a torcida tem que dar um tempinho, pegar menos no pé e apoiar o time que fez grandes investimentos e que tem tudo para conquistar coisas importantes na temporada 2018. Seleção brasileira, hein? O Brasil se preparando para a Copa do Mundo lá na Granja Comari. Neymar tá treinando bem, segundo os médicos e fisiologistas da seleção, o Neymar está até surpreendendo, está acima do que eles imaginavam. De qualquer maneira, até por uma precaução, talvez o Neymar não jogue o amistoso do dia 3 de junho contra a Croácia em Liverpool. O problema de ontem foi o Douglas Costa. Ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda, está sendo tratado, né? Mas a Copa só vai começar para o Brasil no dia 17 de junho, então não há nenhuma necessidade de se apressar, né, uma recuperação do Douglas Costa. Ele também não é titular absoluto, imagino eu que até a Copa do Mundo ele esteja em ordem, mas para os amistosos dificilmente ele vai participar. E quem pode ganhar uma chance no ataque do Brasil, né, sem o Neymar e sem o Douglas Costa, é o Taison. Muita gente torceu o nariz aí com a convocação do Taison, porque ele não é jogador de seleção, mas de repente pode ser que o Taison seja o cara, principalmente nesse amistoso diante da Croácia, até para o Tite observar melhor esse jogador. O Tite que gosta muito do Taison e bota muita fé no rapaz, inclusive foi o próprio Tite quem lançou o Taison nos tempos de Internacional. Eu lembro a você que logo mais às 7h15 da noite
tem Santos e Real Garcilasso, hein? Transmissão aqui na Rádio Futebol Clube, Libertadores da América, o Peixe tentando a primeira colocação do seu grupo, fique ligado. A qualquer momento tem Click Time atualizando as principais informações do esporte. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode acompanhar, ouvir quando quiser, acessando www.radiofutebolclube.com.br no seu celular, tablet ou computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.